A pergunta podia ser: porquê falar no ocaso da República, um tema de história, num encontro político de uma força como o Bloco de Esquerda e num evento como o Socialismo Alternativas 2010? Porquê falar no ocaso da República, não é? Essa era a questão que mais me entusiasmava quando estive a pensar no que ia dizer às pessoas que estiveram a ouvir. A República foi um projeto modernizador, laicizador, um projeto de grande ímpeto e de grande esperança de mudança da sociedade portuguesa no início do século XX. Enfim, um projeto político com grande participação de massas. A primeira vez em que as massas se movem nas ruas, promovem uma revolução, é uma revolução popular. Há de facto uma grande vontade de mudar. O país era um país arcaico, com um nível de vida baixíssimo, muito pouco desenvolvido e, portanto, essa esperança na mudança era uma esperança que nós acabamos por só encontrar, se quisermos, 50 anos depois, no 25 de abril de 74. Modernizar, desenvolver, descolonizar, aquelas máximas que conhecemos, não são mais do que uma espécie de retoma das ideias que moveram os homens em 1910. Claro que 1910 correu mal. 1926 e o período até 33, que foi um período de guerra civil, intermitente, mas de guerra civil, foi um período de confrontação de dois projetos políticos, um projeto político de esquerda e um projeto político de direita, um de direita ditatorial, outro de esquerda democrática, que mantiveram o país em estado larvar de guerra civil. No final, obviamente, sabemos quem ganhou. Mas o interessante aqui é exatamente perceber como é que um período de dificuldades económicas, a seguir à Primeira Guerra Mundial, de desemprego, de dificuldades de abastecimento, vai minando as instituições, vai propiciando novas soluções políticas, às vezes novas soluções políticas de coisas muito antigas. A ideia de ditadura era tão antiga como o século XIX, era tão antiga como o franquismo, a ditadura de João Franco, e de repente depois jovens integralistas em 1915, a quem ninguém dava importância, passaram a ser importantes nos anos 20. Ou seja, as ideias só foram úteis a partir do momento em que toda aquela realidade se tornou convulsiva, justamente porque há ali uma luta imensa pelo rateamento dos bens numa sociedade relativamente pobre, dependente, de capitalismo pouco desenvolvido a nível internacional e, simultaneamente, mal distribuído, de sociedade muito pobre. Ora bom, estes condicionalismos são extremamente interessantes, porque é, no fim de contas, uma sociedade pobre, arcaica, demograficamente também muito pouco desenvolvida, onde estavam a ser dados os primeiros passos da democracia, que a experiência falha. E falha, e depois nós de repente temos a tendência para perceber, ou para tentar saber quem foi o culpado, quem são os responsáveis. É a esquerda operária, foram os republicanos, democratas, foi a direita que foi mais inteligente e que captou mais a atenção da situação e conseguiu mudar a situação em seu favor. Esta reflexão é de facto a reflexão interessante. É uma reflexão que permite talvez não fazer nenhum paralelo com o tempo atual. Obviamente que não podemos fazer um paralelo com o tempo atual de uma forma direta e absoluta, fácil, mas podemos permitir-nos a reflexão de um período que é extremamente semelhante do ponto de vista económico, do ponto de vista das relações internacionais, ou se quiser, da diferença de desenvolvimento económico entre Portugal e o resto do mundo, naquela altura e agora, das dificuldades do capitalismo nacional naquela altura e agora, no fim de contas, do rateamento dos bens e da enorme dificuldade das classes pobres em sobreviverem, e daquilo que, obviamente, a burguesia ou a classe dominante é capaz de fazer se necessitar de resolver o problema. Como faz? Como fez em 1910. Em 1910
como não tinha capacidade para, de uma forma subtil, manter o regime democrático, pura e simplesmente acabou com ele. Acabou com os sindicatos, acabou com os partidos políticos, acabou com as liberdades, reprimiu os republicanos. Foram milhares os que foram reprimidos entre 33 e 45 em tribunais militares especiais. Portanto, pura e simplesmente, de uma forma dura, acabou com o regime. A questão que se pode pôr agora é saber, alguns anos passados, muitos anos depois, como é que é a nossa experiência pós 25 de Abril. De facto, nós podemos dizer, de alguma maneira, a esperança ou a herança republicana foi retomada no 25 de Abril de 64. 30 e tal anos depois do 25 de Abril de 64, o quê? Mudámos muito do ponto de vista do desenvolvimento económico ou não? Estamos bem relacionados ao nível do mundo e do desenvolvimento do mundo em geral ou não? Mudámos muito ou não a forma de distribuir a riqueza entre os portugueses? Mudámos muito ou não a forma como todos participam na cidadania, no regime democrático? Fizemos isso ou não? Até que forma, de que maneira o fizemos? E mais, quem são as forças políticas, ou quais são os caminhos possíveis que se colocam perante a crise atual? Portanto, o que eu acho muito interessante, e foi isso exatamente que me moveu, e foi por isso que aceitei vir aqui a Braga falar, foi exatamente para perceber, num momento de crise como era o de 1926-33, o que é que aconteceu. E agora, num momento de crise como é o de 2010, o que é que pode acontecer?